Vamos ouvir agora uma mensagem musical pelo irmão Paulinho. Hoje a voz de Jesus, te convidando agora a voltar. Não endureça o teu coração. Aceita hoje teu chamar. Vem, aceita Cristo em teu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto e paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está. Vem, aceita Cristo em seu viver. Ele espera por você. Em seus braços há conforto e paz e direção. Mas se escolhes hoje resistir, adiando tua decisão, lembre, Cristo ainda está esperando por você.
A vida nos traz amizades, alegrias, tristezas, mas hoje posso falar para vocês que eu estou feliz. Eu e o Livingston, o pregador dessa noite, já somos cunhados há 23 anos. E para as pessoas que aqui não sabiam, esse aqui é meu cunhado Livingston. Livingston, a igreja de Vila Matilde e o Senhor Jesus se sente honrado com a tua presença. E nós sabemos aqui que você é um homem dirigido por Deus. Que Deus o abençoe. Boa noite, irmãos. Que bom estar com cada um de vocês aqui nesta noite, poder voltar aqui à igreja de Vila Matilde, onde nós estivemos já há algum tempo atrás. Nós pertencíamos ao antigo distrito, frequentávamos a igreja aqui de Jardim Maringá e ficamos durante cerca de 5 anos ali frequentando aproximadamente. E tivemos muita convivência aqui com os irmãos, principalmente com o meu colega ali em cima. Está bem escondidão, hein, Eliezer? Eliezer, grande amigo, grande companheiro também, nos ajudou muito enquanto realizávamos muitos programas radiofônicos. Fico feliz também porque estou na igreja da minha irmã, do meu cunhado. É um grande privilégio poder estar com vocês aqui nesta noite. Eu sei que muitos aqui são pais de desbravadores que estão aguardando a chegada de cada um deles aqui com muita ansiedade. Antigamente, quando ocorriam essas viagens muito distantes, os pais ficavam mais apreensivos porque não tinha internet, não tinha celular, né? Então, que horas vão chegar? Não tinha como se comunicar. Mas hoje é mais fácil. A cada 10 minutos, os filhos passam uma mensagem ali pelo celular. Pai, já estamos na rodovia tal, no quilômetro tal, perto de tal lugar. E assim os pais vão criando ali uma expectativa. Daqui a pouco o pessoal chega aqui com um ônibus e graças ao bom Deus eles foram em segurança e estão voltando em segurança. Graças ao bom Deus, né? Pega a sua Bíblia neste momento. Segure a sua Bíblia, coloque do lado do seu coração. E nós vamos pedir a Deus uma bênção toda especial para a meditação que nós temos para fazer dentro da palavra de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Nós te agradecemos, maravilhoso Deus, por esta oportunidade que temos de nesta noite estar na tua igreja, tendo em mãos a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por este privilégio. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para poder compreender o que existe neste livro todo especial. Por isso entregamos o nosso coração em tuas mãos e suplicamos a sabedoria que vem dos altos céus, reforçando a oração que já foi feita aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos o que está escrito dentro da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, nós vamos ler aí o versículo número 27. Mateus capítulo 19, o versículo número 27. Aqui nós encontramos uma situação que envolveu Pedro, que envolveu os discípulos de Jesus e que envolveu o próprio Jesus. E dentro desta situação nós estaremos meditando nesta noite. É o ponto de partida da nossa meditação desta noite. Mateus capítulo número 19, o versículo é o número 27. Eu não sei quantas vezes você já leu este versículo, eu já li inúmeras vezes, mas muitas vezes nós não conseguimos extrair muitas lições porque passamos a leitura rapidamente. Mas essa noite eu queria que você refletisse comigo dentro deste versículo. Mateus capítulo 19, o versículo é o número 27, ok? Vamos à leitura, eu vou ler da minha tradução, os irmãos poderão acompanhar. Também estou vendo ali o meu amigo Jean, fazia tempo que não nos víamos nas igrejas. Mateus capítulo 19, o versículo é o número 27. Na minha tradução bíblica diz o seguinte: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na minha Bíblia, 2 pontos. Pergunta que Pedro fez para Jesus: o que será, pois, de nós? Algumas traduções, com certeza, dizem o seguinte: a pergunta que Pedro fez para Jesus: que recompensa teremos nós? Quem tem essa tradução aqui essa noite? Levante a mão. Tem ali uma tradução. Outra tradução: o que receberemos? Quem tem uma outra tradução aqui? O que receberemos? Traduções diferentes. Eu fico perguntando comigo mesmo o que se passava na cabeça de Pedro naquele momento. Por que Pedro fez aquela pergunta? Pedro estava junto com Jesus, a multidão estava ao lado de Jesus, os discípulos rodeavam Jesus,
E de repente, será que do nada brotou da cabeça de Pedro esta colocação, essa pergunta? Nós todos deixamos alguma coisa, Senhor. O que é que o Senhor tem para nós? Que recompensa o Senhor tem para nós? O que será, pois, de nós? O que receberemos por termos deixado tudo e te seguir? Em primeiro lugar, precisamos voltar a alguns versículos para entendermos o que motivou esta pergunta que Pedro fez. Aconteceu alguma coisa ali que motivou, que despertou dentro do coração de Pedro essa pergunta. Resposta na experiência que eles haviam acabado de passar. Se você voltar alguns versículos no próprio capítulo 19, mas a partir do versículo 16, você vai encontrar a experiência do jovem rico. O que havia acontecido ali? Você conhece a experiência? Jesus foi abordado ali por um jovem que tinha muitas posses, tanto que o título em muitas Bíblias é a experiência do jovem rico. O jovem rico abordou Jesus com uma pergunta também: o que eu devo fazer para o que, irmãos? Herdar a vida eterna. E Jesus então criou ali um diálogo com aquele jovem, perguntou, falou assim, Jesus colocou diante dele algumas situações, e então aquele jovem respondeu dentro da concepção que o próprio Jesus tinha a respeito disso, o que se devia fazer para herdar a vida eterna. Mas no fim da conversa, todos nós conhecemos a experiência, quando Jesus disse para ele, olha, você vai ter que vender os seus bens, deixar todas as suas posses materiais e me seguir. Aí sim você vai me seguir. E o jovem saiu triste. Aquela experiência despertou dentro do coração de Pedro, e não somente de Pedro, mas também dentro da mente de todos os discípulos que estavam ali presentes. Aquela experiência despertou esse questionamento. Nós também deixamos alguma coisa, mestre? Este jovem que acabou de falar contigo, o jovem rico, ele tem que deixar tudo, ele tem que vender tudo para poder te seguir, e nós que também deixamos tudo, o que será de nós? Que recompensa teremos nós? A questão nesta noite que eu quero colocar para vocês não é a recompensa em si, mas a pergunta e o questionamento, a colocação que Pedro fez para Jesus. No que Pedro pensava? O que motivou Pedro naquele momento a fazer a pergunta foi a experiência do jovem rico. Mas quando Pedro usou aquelas palavras, nós tudo deixamos, no que será que ele estava pensando? Antes de nós encontrarmos a resposta para essa experiência, ou para esse questionamento, eu quero contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo por ocasião do meu batismo. Eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, e na noite do meu batismo, fui batizado na igreja de Pinheiros. Meu pai, ele sentou comigo e disse assim, filho, eu quero que você pense em uma coisa que você tem que deixar a partir de hoje. Primeiro ele falou, olha, o batismo é uma coisa muito séria. Você sabe que ele tentando simplificar através de palavras comuns para mim, que era então ali um adolescente, o que era o batismo? Ele disse, olha, você sabe que o batismo ele é uma coisa muito séria. Você sabe que depois que você for batizado, você vai ter que deixar de fazer muitas coisas. Ele procurou simplificar a situação ali. Então eu quero que você pense nesse momento em uma coisa muito séria que você tem que deixar de fazer a partir de hoje. Eu imagino que meu pai já tinha na mente dele algumas coisas que como adolescente ele sabia que eu como adolescente podia estar fazendo. Então ele já me alertou, olha, pense em alguma coisa que você faz hoje, que a partir de hoje, após o batismo, você não vai mais poder fazer. Então ele já tinha alguma coisa na cabeça dele. E eu não tinha nada na minha cabeça para responder para ele. E comecei a pensar, eu podia falar qualquer coisa, como adolescente, fazia tantas coisas erradas, tantas coisas bobas, tantas coisas impensadas. Mas aquela pergunta me pegou assim de sopetão. E eu comecei a pensar e meu pai disse, olha, eu quero que você pense, você sabe que a partir de hoje você vai ter que deixar de fazer muitas coisas. Mas me fala aí, eu quero que você fale alguma coisa que você sabe que você não vai mais poder fazer hoje. Eu acho que ele esperava alguma resposta de mim, alguma coisa que ele já tinha na mente dele. E eu pensei ali, numa fração de segundos, se passaram muitas coisas na minha cabeça,
Mas uma coisa muito boba e simples veio de imediato. Vocês vão ficar surpresos. Eu pensei assim e disse para o meu pai: pai, a partir de hoje eu não vou mais beber café. Olha que coisa boba, que coisa simples. Eu tinha tanta coisa para apresentar ali que eu podia dizer: olha, a partir de hoje, pai, eu prometo que não vou mais fazer isso. Coisas que aos olhos do meu pai seriam coisas absurdas. Talvez ele até soubesse das coisas que eu fazia, mas ele não esperava que eu apresentasse para ele uma coisa tão simples, tão boba. A partir de hoje, eu não vou mais beber café. E pasmem vocês que eu fui batizado com 13 anos, há mais de 30 anos eu não coloco uma gota de café na minha boca, irmãos. Olha que interessante. É uma coisa boba aos nossos olhos. Existiam coisas mais sérias que eu podia ter apresentado para o meu pai, para dizer: pai, a partir de hoje eu vou deixar de fazer isto, porque a partir de hoje eu vou ser um adventista do sétimo dia. Não. Na minha mente aquilo veio de impacto, e eu consegui, e venho conseguindo trazer até hoje esta promessa que eu fiz, não somente para mim mesmo, mas para meu pai. Mas no que é que Pedro estava pensando quando ele usou esta expressão: nós tudo deixamos? Primeiro, a expressão, ele não está dizendo para Jesus: mestre. Não era uma conversa individual, um diálogo. Era uma situação que envolvia as demais pessoas que estavam ali. Ele estava praticamente como um porta-voz, e ele disse para Jesus: nós tudo deixamos. Então ele estava falando em nome dos outros também. No que é que ele estava pensando? Qual era o raciocínio de Pedro naquele momento? O que era aquele tudo que eles haviam deixado? Qual era o tudo que Pedro havia deixado para seguir Jesus? Mateus capítulo 4. Abra lá a sua Bíblia. Mateus capítulo 4, nós encontramos no que é que Pedro estava pensando quando ele usou esta expressão: nós tudo deixamos. Capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 4, a partir do versículo número 18. Vejam esta experiência. Caminhando junto ao mar da Galileia, a experiência de Jesus quando encontrou os primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam o que ao mar, irmãos? A rede, porque eles eram o quê? Prestem atenção. Jesus se aproximou de Pedro e André e disse para eles: qual a primeira palavra que Jesus usou para aqueles dois homens, irmãos? Vinde, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Prestem muita atenção. Não sei se a sua tradução bíblica, é a mesma que eu vou colocar aqui, hein? Versículo 20. Então eles fizeram o que quando Jesus fez esse convite para eles? Eu quero que a igreja fale. Então eles deixaram de qualquer jeito. Qual que é a expressão que é utilizada aqui na Bíblia, irmãos? Então eles deixaram imediatamente o que, irmãos? O que eram essas redes? O que eram essas redes? O instrumento de trabalho deles. A Bíblia é bem clara e diz: quando Jesus fez o convite para Pedro e André, diz que eles deixaram imediatamente as redes e fizeram o quê? Seguir. A base para o raciocínio qualquer. Pedro chegou para Jesus e perguntou, ou questionou: nós tudo deixamos e o seguimos. A Bíblia diz que Jesus se aproximou de Pedro e André, lançou para eles este convite e diz que eles imediatamente deixaram os seus instrumentos de trabalho e passaram a seguir Jesus. Versículo 21, leiam comigo. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Quem eram esses irmãos? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam aonde, irmãos? Estavam aonde, igreja? No barco. Estavam com quem no barco? Companhia do seu pai. O que eles faziam dentro do barco, irmãos? Consertavam as redes, e a Bíblia diz que Jesus os chamou.
versículo 22. Então eles, quando ouviram o chamado de Jesus, no mesmo instante fizeram o que, irmãos? Fizeram o que, igreja? O que Pedro e André fizeram quando Jesus também fez o mesmo convite para eles? Deixaram. Aqui nós encontramos Tiago e João fazendo a mesma coisa, deixando o barco, somente o barco, e seguiram Jesus. Não. Aqui nós encontramos uma situação que foi acrescentada para que nós compreendêssemos algo muito especial. Senão tudo ficava igual. Pedro e André deixaram as suas redes, os seus instrumentos de trabalho para seguir Jesus. Mas aqui a Bíblia diz que Tiago e João deixaram ali o barco, eles deixaram as coisas que eles estavam fazendo, consertavam as redes, mas a Bíblia diz que além de deixar de consertar as redes, quem foi que eles deixaram também, irmãos? O Pai. A Bíblia diz que eles deixaram também o Pai. E a partir de então, seguiram a Jesus. Você deve estar pensando, o que você quer dizer com isso? A questão não é esta, irmãos. A questão é, no que é que Pedro estava pensando quando ele disse para Jesus, nós tudo deixamos. O que era esse tudo para Pedro? Para Pedro, o tudo na vida dele era o trabalho. O tudo na vida de Pedro era estar ali lançando as redes no mar junto com André. O tudo na vida de Pedro, antes de conhecer a Jesus, era o seu trabalho, era o seu envolvimento com as suas atividades. E é por isso que essa experiência está relatada na Bíblia, para mostrar que quando Jesus o chamou para segui-lo, Pedro teve que fazer uma escolha muito específica na sua vida. Se nós encontrássemos aqui Jesus chegando, batendo na porta da casa de Pedro, escuta Pedro, você vai deixar a sua mulher, não sei se ele tinha filhos, vai deixar seus filhos, vai deixar a sua sogra, tinha sim, vai deixar a sua sogra, Pedro, vai deixar tudo aí da sua família e vai me seguir. Não. Tem alguns cochichando dele dizendo assim, quer ver quando falou da sogra, né? Eu acho que ele ia até ficar feliz quando Jesus chamou, vem, vai deixar a sua sogra, hein, Pedro? Que bom que o Senhor me chamou, viu? Mas não é assim não, irmãos. Jesus encontrou Pedro aonde? No lugar que ele costumeiramente se encontrava. Eu até arrisco a dizer para vocês que Jesus encontrou Pedro no lugar onde ele passava a maior parte da sua vida. De 24 horas, eu arrisco dizer que no mínimo 20 ele estaria ali. Porque ele pescava de dia e ele pescava de noite. Jesus o tirou do seu lugar de trabalho para segui-lo. Nós encontramos a figura de João e Tiago. João e Tiago também estavam dentro de um barco, mas eles não estavam lançando as redes, porque a atividade deles qual que era? Era consertar as redes. Mas eles não faziam isso como empregados dentro de uma empresa de pesca, não, irmãos. Eles faziam parte de uma empresa da família, eram eles e o Pai. Então Jesus chegou ali para esta família e chamou esses dois e disse, olha, você vai querer me seguir, se você quiser me seguir, você vai ter que deixar de consertar redes, você vai ter que sair do convívio da sua família para poder me seguir. E a Bíblia diz que eles deixaram as suas atividades costumeiras e deixaram, no símbolo apresentado na figura do Pai, deixaram a sua família. E fizeram o quê? Seguiram Jesus. O que é que Pedro tanto tinha deixado para seguir Jesus? O seu trabalho. O que é que Tiago, o que é que João tinham deixado tanto para seguir a Jesus? O seu trabalho e a sua família. Sabe, irmãos, eu fico pensando comigo mesmo, se nós estivéssemos ali naquele momento em que Pedro colocou essa questão lá no capítulo 19, volte até lá, capítulo 19, versículo número 27. Se nós estivéssemos ali naquele momento, tivéssemos presenciado a experiência do jovem rico, tivéssemos ali conversado ali com Pedro, eu até imagino a cena, Pedro chegando ali para os discípulos, olha, você se lembra quando nós deixamos a nossa vida para seguir Jesus? Aí Pedro falou, o que você deixou, fulano? O que você deixou? O que foi que você deixou? Eu quero fazer essa pergunta para você aqui nesta noite. O que foi que você deixou para seguir a Jesus?
Essa pergunta, no primeiro momento, ela pode não ter um grande significado. Porque pode ser que nós tenhamos já esquecido o início da nossa experiência com Jesus. Isso é muito triste. Para Pedro ter feito esta colocação para Jesus, nós tudo deixamos e te seguimos. É porque na mente de Pedro ainda estava viva aquela experiência de quando Jesus o chamou para segui-lo. Você consegue se lembrar o momento em que Jesus chamou você? E você fala assim: ah, Livres, eu não precisei disso, porque eu sou adventista de berço, nasci no lar adventista. Não, não é assim. Eu sou adventista de berço, me afastei da igreja. E eu me lembro perfeitamente, com 13 anos eu fui batizado. Mas eu saí da igreja depois dos 13 anos, voltei com 16, 17 anos de idade. E eu me lembro, está nítido, é nítido na minha mente o momento em que eu voltei para a igreja. Como fui acolhido, como fui tratado. Quando eu comecei a ler a Bíblia, porque até então a Bíblia para mim era um livro desconhecido, e já era batizado, era um livro desconhecido. E a partir disto comecei uma experiência com Jesus. Se eu chegasse para Jesus hoje, numa experiência como essa que envolveu Pedro, eu diria para Jesus: Senhor, eu me lembro que com 16 anos de idade eu deixei tudo o que era na minha vida para poder te seguir. Eu me lembro, porque aquilo causou um impacto muito grande. Mas o que importa para Jesus hoje, é isso que eu gostaria que você pensasse e refletisse, é: o que é que você tem deixado hoje para seguir a Jesus? O ontem é importante, mas o hoje supera, suplanta em experiência o ontem. O hoje é mais importante, porque o hoje vai determinar o amanhã. Eu não me encontro Pedro aqui como um homem arrependido, como alguém que estivesse colocando Jesus contra a parede e dizendo: Senhor, eu deixei tudo que eu tinha na minha vida para te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? Não, não encontro Pedro dessa forma. Quando eu li a primeira vez, eu até disse: mas que Pedro atrevido. Era como se ele estivesse, você olhar assim, na letra nua e crua, você vai encostar Jesus na parede. Você vai imaginar Pedro olhando para os olhos: mestre, eu deixei tudo para te seguir. Escuta, o que é que eu vou ganhar com isso, hein? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que na mente de Pedro estava viva a experiência do início do relacionamento dele com Jesus. Porque Pedro já sabia qual seria a sua recompensa. O que é que nós temos que deixar hoje para efetivamente ou começar a seguir a Jesus verdadeiramente, ou continuar seguindo a Jesus? Eu quero usar uma experiência no Novo Testamento. Eu não vou me deter nessa experiência, mas eu quero que você pense nessa experiência, para você entender o que eu estou querendo colocar aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo número 5. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 5. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 5. Para que vocês entendam o que nós vamos ler aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma referência aos cristãos da igreja da Macedônia. Paulo, junto com a sua equipe missionária, foi para a Macedônia. E lá eles foram muito bem tratados, muito bem tratados. É importante que se diga isto, porque em muitos lugares que Paulo foi, ele não foi muito bem tratado, até mesmo por alguns que estavam iniciando a sua carreira como cristãos. Mas aqui Paulo, ele abriu uma situação dentro dos seus escritos, movido logicamente pelo poder do Espírito Santo, para agradecer pelo tratamento que ele recebeu dos macedônios, os cristãos macedônios. Paulo foi muito bem acolhido ali. E no versículo 5, quando ele fala deste agradecimento, quando ele fala de como ele foi acolhido, preste atenção nas palavras que ele utiliza.
Ele diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos. O que ele está dizendo aqui? Ele tinha uma expectativa do tratamento que eles receberiam daquele povo. Então aquele povo superou as expectativas de Paulo. E ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, vírgula aqui na minha Bíblia, mas fizeram o quê? O que diz o restante do versículo? Mas, qual que é a palavra que tem aí na sua Bíblia? Primeira palavra que vem depois aqui, como nós esperávamos na minha tradução, vírgula, mas, o que diz aí na sua tradução? O irmão, entregaram-se, alguém disse outra palavra, deram-se, como está ali projetado, deram-se. Paulo está dizendo: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos. Ele não está dizendo assim, mas eles deram tudo que eles tinham. Eles deram-se a si mesmos. Eles se esforçaram. Eles fizeram do bom e do melhor para Paulo. Vocês já devem ter passado pela experiência de ir visitar um parente, um amigo, alguma pessoa muito querida em algum lugar muito longe, e quando chegaram lá foram muito bem acolhidos, dormiram bem, comeram bem, e saíram de lá tremendamente satisfeitos, e saindo de lá repartiram com as outras pessoas, talvez da mesma família: olha, nós somos na casa do primo, do tio, da avó de fulano, e lá nós somos muito bem tratados. Eles fizeram de tudo. É isso que Paulo está dizendo, mas prestem atenção. Paulo, ele coloca uma situação que é o âmago do raciocínio desta noite: deixar tudo. Paulo diz: mas deram-se a si mesmos. Primeiro a quem, irmãos? Primeiro a quem, igreja? Leiam aí. Primeiro a quem? E depois, vou repetir, quero que você leia e entenda. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro a quem, irmãos? A Deus, e depois a quem? A nós. Pela vontade de quem? De Deus. Fórmula apresentada pelo apóstolo Paulo. Receberam bem o apóstolo Paulo, se esmeraram ao máximo para dar a eles o melhor que eles podiam, mas só que antes de dar aos discípulos, ou a Paulo e a sua equipe missionária, o melhor que eles podiam dar, a quem primeiramente eles se entregaram? A quem primeiramente, igreja? A Deus. A frase é muito clara, olhem novamente aí o versículo 5. Mas deram-se a si mesmos, primeiro a quem? A Deus. Primeiro a Deus, e depois a nós. Por que eu estou lendo este versículo? Porque este versículo expressa da melhor maneira possível o que é deixar tudo para seguir a Jesus. O tudo que Jesus exige de nós, irmãos, não é apenas o tudo material, não é apenas o trabalho, não é apenas a família, não são apenas as circunstâncias exteriores que nos rodeiam a todo momento, as coisas comuns que nos cercam, com as quais nós temos que lidar a todo instante. O segredo da verdadeira entrega, o segredo de ter que deixar tudo verdadeiramente para seguir a Jesus, é primeiro entregar o nosso eu para o Senhor. E querem ver isto? Mateus capítulo 16, abra lá. Mateus capítulo 16, vejam o que o próprio Jesus falou. Mateus capítulo 16, no versículo 24. Vejam o que Jesus disse ali, Mateus, capítulo número 16, o versículo número 24. Jesus, veja a expressão, a maneira como Jesus, ele colocou esta situação. Agora nós encontramos o próprio Jesus falando aqui. Mateus capítulo 16, versículo 24. Ali Jesus está dizendo o quê? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Faça o quê, irmãos? Algumas traduções, como está projetado ali na tela, diz: renuncie-se a si mesmo. Na minha Bíblia diz: a si mesmo se negue. O segredo da verdadeira entrega, o segredo verdadeiramente de seguir a Jesus, é entregar a Jesus o meu próprio eu. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: é mais fácil deixar de beber café.
É mais fácil deixar um monte de coisas comuns da vida do que ter que renunciar ao próprio eu. Este é o grande problema que está acontecendo na vida de muitos cristãos. E eu falo cristãos de forma geral. Não estou apenas me referindo a um adventista do sétimo dia. Pelo tanto de religiões que existem dentro da nossa sociedade, quando você conversa com alguém que se identifica como cristão, como evangélico, como católico, ou como qualquer outro praticante de qualquer outra religião, e você conversa com essas pessoas e você começa a observar, começa a perceber que não há uma estrutura com relação a ter que seguir a Jesus. É tudo muito simples. Quando você fala sobre alimento com essas pessoas, não, a Bíblia diz que só é orar e agradecer, que está tudo abençoado, pode comer qualquer coisa. Quando você fala sobre vestuário, a Bíblia não fala que você tem que deixar o vestuário assim, tem que se vestir assim. Não, tudo é muito superficial. A própria palavra de Deus é usada para sustentar, para dar base ao tipo de religião fria que se segue hoje dentro da sociedade. E aí as pessoas se esquecem do que Jesus disse. Se alguém quiser realmente me seguir, tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo. Eu pergunto para você nesta noite, é fácil renunciar a si mesmo? Sim ou não? De forma alguma, irmãos. É por isso que Paulo, no livro de Romanos, ele se expressou dessa forma. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu termino fazendo. A expressão que Paulo usa, miserável homem que eu sou. A expressão que Paulo usa, o meu espírito luta contra o espírito do Senhor. O peso eu carrego dos meus ombros, o peso da carne, o peso do pecado, porque existe uma luta interior dentro de mim que não consigo compreender. Então ele viveu num embate constante, dia após dia, entendendo que todos os dias eram dias de vitórias ou de derrotas. Eu identifico esta luta constante como o caminho da santificação. É o caminho que Jesus propõe para nós quando nós o aceitamos como Salvador pessoal. Jesus, ele já fundamentou a justificação pela fé. Ele morreu lá na cruz, eu reconheço esse sacrifício, eu aceito esse sacrifício, eu estou justificado pela fé que eu tenho em Jesus. Mas não para aí. Jesus disse, você me aceitou, agora você vai começar a andar comigo. E esta jornada que eu tenho para você é chamada de caminho da santificação. E aí a situação complica. Porque este caminho, eu posso andar com você, Jesus diz, só se você quiser. O caminho está aí. É um caminho estreito, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas é o caminho. E você só vai andar por ele se você quiser. Eu lhe concedo o meu poder, eu já te justifiquei lá na cruz, eu estou te dando no fim do caminho a glorificação, mas você vai chegar lá só se você quiser. E para chegar lá, você tem que me seguir. E para me seguir, você tem que renunciar a si mesmo. Sabe, irmãos, às vezes as coisas parecem ser muito difíceis no caminho verdadeiro da salvação. Às vezes nós pensamos que não vale mais a pena continuar trilhando este caminho. Eu não sei quanto a você, mas eu já encontrei muitas pessoas na minha jornada espiritual, na minha jornada religiosa, como ancião de igreja, indo visitar famílias. Encontrei muitos pais de família, usando expressões como, olha, Livingston, não sei se vale mais a pena continuar aqui na igreja. Eu já ouvi situações ou palavras assim, eu estou bem com Deus, eu não vou na igreja, mas estou bem. Mas bem como? Eu estou bem. Bem do meu jeito. Sem fazer culto familiar, sem ler a Bíblia, sem louvar a Deus em casa, dando mau testemunho. Eu estou bem com Deus. Não existe isso. Para estar bem com Deus, eu tenho que renunciar a mim mesmo. E quando eu renuncio a mim mesmo, eu nego os meus próprios princípios carnais, os meus próprios desejos.
Quando eu renuncio a mim mesmo, eu deposito o meu eu nas mãos de Jesus. E eu pergunto a você nesta noite, como é que eu deposito o meu eu nas mãos de Jesus? É quando eu venho na igreja, sento nesses bancos e assisto os cultos? É assim que eu deposito o meu eu nas mãos de Jesus? É assim, irmãos? Digam sim ou não. Não. Como é que eu deposito o meu eu nas mãos de Jesus? É dentro da minha casa. A minha casa tem que ser um quartel-general espiritual. A minha casa tem que ser uma fortaleza. É na minha casa que eu desligo a televisão, pego o meu inário, pego a minha Bíblia, pego a lição, pego o Espírito de Profecia, pego a literatura da igreja, sento com a minha família e pelo menos 30 minutos eu estou ali fazendo culto familiar e dobrando os joelhos com eles. E pedindo por eles, pedindo pelos filhos, pedindo pela esposa, pedindo por mim, pedindo pela igreja, pedindo pela família. E saio dali fortalecido para poder enfrentar o dia a dia da minha vida. A casa, um quartel-general. Renuncio a mim mesmo quando eu deposito nas mãos de Deus o meu coração. Quando é que eu faço isso? Quando todas as manhãs, pela madrugada, eu levanto, muitas vezes sozinho, e me sento no cantinho do meu sofá, ou da minha cama, ou no chão, ou sento na cadeira, onde eu separei ali, para ter um encontro especial com Deus e dizer: Senhor Jesus, eu sou um miserável pecador, estou propenso a todo tipo de pecado, Satanás me persegue a todo momento, as tentações estão ficando cada vez mais difíceis, a minha mente não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Senhor, tem misericórdia, toma a minha mente, toma o meu coração, toma os meus braços, minhas pernas, meu coração, toma tudo, Senhor, e me ajuda. E Deus vai estar ouvindo você. E quando Deus ouve, Deus providencia. O segredo é renunciar a si mesmo, é reconhecer quem você é reconhecer quem eu sou, a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha susceptibilidade diante das provações, a minha espécie de vida errada que eu ando levando por entender que parece que eu não preciso mais da mão de Deus em minha vida. É a minha religião fria. Eu preciso dizer: Senhor, eu estou vivendo uma experiência de frieza hoje. Isso não é só uma vez não, irmãos. É constantemente. Lembre-se, o caminho que Jesus colocou diante de nós. Todos os dias, um dia de renúncia e de entrega nas mãos de Deus. Nosso último versículo desta noite, Mateus capítulo 19, que foi onde nós iniciamos a mensagem desta noite. Mas agora o versículo número 29. Vejam o que Jesus disse para Pedro, que havia colocado a questão diante dele, e para os demais que estavam ali. Mateus, capítulo 19, versículo número 29. Na minha tradução diz assim: e todo aquele que tiver feito o que, irmãos? Tiver feito o que, igreja? Falem. Deixado. Pedro disse lá no 27, nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus diz, e todo aquele que tiver deixado o quê? Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, vai fazer, o que vai acontecer com essa pessoa? Receberá muitas vezes mais, diz aqui minha tradução. E o que é que vai acontecer? Olha que maravilha, irmãos, como é que termina o versículo aí? Vai receber o quê? Final do caminho da santificação. Jesus morreu na cruz, justificou. Eu aceitei, sigo a santificação, o caminho da santificação, e lá no fim, a vida eterna, glorificação. O que você acha disso que Jesus disse para os discípulos? É difícil? É difícil. Mas não é impossível, irmãos. Porque para Deus, tudo é possível. Ou como disse o Jean, nada é impossível. Nesta noite eu quero fazer um apelo para você que veio aqui neste culto de domingo. Eu gostaria que você aproveitasse, o ser humano tem esse hábito, né? Vou aproveitar meu aniversário, vou aproveitar essa virada de ano, vou aproveitar isso, aproveitar aquilo. Aproveite hoje, o início de uma nova semana. Não tem data especial, não é feriado, não é nada. Aproveite hoje, o hoje, para fazer um concerto com Deus. Aproveite o hoje para não fazer planos, isso é errado.
mas submeter-se aos planos de Deus, porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E quando eu faço um plano, o meu plano se choca com o plano de Deus, então o certo é eu abandonar os meus planos e me submeter à vontade de Deus, me aproximar de Deus, ter uma afinidade maior com Deus, um relacionamento melhor com Deus, uma comunicação melhor com Deus, e nós vamos ter como resultado a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos cantar o hino 298, é isso, né? Hino 298. Como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz o coro santo igual, cheio enfim do teu amor. Oh, Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, e em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz, toma, Deus, meu pobre ser, para sempre iluminar, com Jesus no cima. Oremos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque nesses poucos minutos que estivemos aqui na tua igreja, podemos ser agraciados pelo poder do teu Espírito Santo. Esta noite, ó Deus, ao refletir na experiência de Pedro contigo, nós tomamos por base essa experiência para que seja a nossa experiência. Desde quando nós deixamos alguma coisa em nossa vida, ó Deus, e passamos a segui-lo, como o que nós temos que deixar hoje e verdadeiramente ter que segui-lo, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos o nosso coração. Talvez aqui nesta noite, ou talvez pela internet, existam pessoas, ó Deus, que estejam precisando ter um relacionamento mais sincero, mais vivo, um relacionamento mais afinado contigo. Nós suplicamos pelo poder do teu Espírito Santo neste momento, para que seja o teu Espírito que nos motive a ter esse relacionamento. Suplicamos pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, a tomar conta do nosso coração e nos fazer compreendedores desta grande necessidade que temos de deixar realmente o nosso coração, renunciar a nós mesmos e passar a segui-lo de forma correta. Nos dê uma semana de vitória sobre o pecado, ó Deus. Sabemos que seremos tentados, porque esta é a nossa realidade. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nos proteja, nos livre do mal, nos abençoe, para que possamos ao findar desta semana que temos pela frente, louvar e glorificar o teu santo nome, pelas muitas bênçãos que efetivamente receberemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.